Graça e paz, igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E vamos orar, pedir a Deus para ter misericórdia das nossas vidas e que Ele continue a falar aos nossos corações. Curva a sua fronte, amém? Soberano e eterno Deus, por favor, Senhor, nesse momento quero me desvaziar de mim mesmo e o teu povo também, para sermos preenchidos com a tua palavra em nossos corações. Não me deixa só, papai, porque sozinho não sei falar. O teu amor, a tua graça esteja sobre nós e que a cada dia venhamos crescer na graça, porque crescer na graça é se diminuir, para que o Senhor seja visto em nós. Em nome santo de Jesus, amém e amém e amém. E nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Amém, igreja? Esse mês estamos trabalhando, o perdão é para quem crê e adora a Deus no Filho. O perdão é para quem crê. Primeiro que quem não crê, não recebe esse perdão, precisa crer. Eu creio, amém? E você crê. E se a gente crê, a gente precisa passar isso para frente, amém? Então quem crê, ele adora a Deus no Filho. Ou seja, se você adora Jesus, você está adorando a Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Porque a maneira que Deus quer ser adorado é na revelação do Filho. Essa é a ideia desse mês. Amém? Durante a semana, o perdão processa a salvação na crença e adoração a Jesus. E nós discutimos que o verdadeiro incrédulo é aquele que crê que Deus existe, mas não crê na revelação dele na pessoa de Jesus. E o apóstolo Paulo era essa pessoa. Ele defendia tudo de Deus, zelava de Deus, mas era um ignorante, era um incrédulo, porque ele não enxergava que Jesus Cristo era o próprio Deus. Depois que ele se converte, ele mesmo escreveu em Colossenses 2,9 que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo de Deus está na pessoa de Jesus. Deus está todinho dentro de Jesus. Mas, pastor Rivaldo, por que tanta afirmação? Porque tem gente por aí dizendo que Jesus não é Deus. Tem gente batendo nas portas e aí a gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque Jesus é o próprio Deus. Quem assim não crê é incrédulo, não é de Deus. Amém? Por isso que a gente precisa estar ligado nesse negócio. Crer que Jesus é o nosso Salvador e crer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o próprio Deus. Amém? O texto de hoje, que está em Hebreus 1, de 3 a 6, diz assim: a todos os anjos de Deus é ordenado adorar o Filho. A todos os anjos de Deus é ordenado adorar o Filho. Então vamos ler o texto de Hebreus 1, de 3 a 6, que é um texto maravilhoso, que nos diz assim: amados do Senhor, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então a primeira orientação, antigamente Deus falou pela história, a gente vai ver a história de Israel em cerimônias, pelos reis, pelos profetas, mas hoje é pelo Filho. Então tudo isso, como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 2,17, tudo isso antigamente é como sombra. Ninguém pode se sustentar em uma sombra. Amém? É como se uma pessoa famosa fosse se apresentar e a gente fosse assistir o show dessa pessoa e antes dessa pessoa chegar, a gente estivesse ali admirando o quadro, admirando as fotos daquela pessoa. Não é assim quando vai ter um show, quando vai ter alguma coisa, primeiro coloca as fotos, coloca a história, a vida, mas quando a pessoa chega, ninguém fica ali olhando as fotos, vai logo diretamente focar na pessoa. Assim é toda a lei, assim é todo o Antigo Testamento.
tudo aponta para Jesus, mas quando Jesus chegou, você tem que se apegar a Ele, porque toda a revelação de Deus está na pessoa de Jesus. Amém? Então, o primeiro versículo, ele diz isso. O 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele será por filho. E outra vez, quando introduz o mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, qual o tema de hoje? A todos os anjos de Deus é ordenado adorar o Filho. Veja, Jesus é o herdeiro, ou seja, ninguém manda nada, só quem manda é Jesus, porque Jesus já herdou tudo. Tudo que o Pai fez, tudo que Deus fez foi para o Filho. Por isso que a ordem de quem é de Deus, se a pessoa realmente é de Deus, é adorar o Filho. Porque quem não adora só Jesus está sem nenhum subsídio, sem nenhum auxílio, sem nenhuma assistência desse Deus. Está perdido na vida, porque está na religião, está na sua incredulidade, na sua ignorância. Mas cristão que realmente conhece Deus, ele sabe que esse Deus é o próprio Jesus. Por isso que eu vou repetir, quem não adora só a Jesus está sem nenhum subsídio de Deus para mais nada nessa vida. Amém? Por isso que não existe nada em toda a criação de Deus que não seja para adorar Jesus. Porque tudo que Deus fez foi para o Filho. Amém? Então, até os anjos foi ordenado adorar o Filho. E a palavra anjo significa mensageiro, aquele que leva a palavra de Deus. Mas no texto aqui, literalmente, está falando realmente dos anjos celestiais. Amém? Veja, Colossenses 2, 16 e 18 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então, era bem natural isso também. As pessoas tinham muito respeito pelos anjos e adoravam anjos, faziam cultos a anjos, enquanto o texto deixa claro que o próprio Deus ordenou até os anjos, adorar só Jesus. Amém? E louvado seja Deus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: cristão fiel é quem crê na revelação que Deus fez de si mesmo em Jesus e se declara incrédulo todo aquele que tenta se justificar com outro entendimento, até mesmo do zelo a Deus pela lei. Ou seja, qualquer pessoa que diz que crê em Deus, mas se justifica em dizer que crê em Deus, quer zelar das coisas de Deus, quer zelar de Deus, em um outro nome que não seja o de Jesus, essa pessoa é incrédula. Olha o que Romanos 10, 2 a 4 diz: porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento,
porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, as ideias, né? Tem muita gente aí pregando isso, as ideias da sua cabeça, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Amém? Por isso que o verdadeiro incrédulo é aquele que crê que Deus existe, mas não crê na revelação dele na pessoa de Cristo Jesus. Então, o cristão fiel sabe que toda adoração dele é para a pessoa de Jesus Cristo. E quem assim não faz é o incrédulo. Com todo entendimento, toda filosofia, se torna um incrédulo. Amém? E louvado seja Deus, essa mensagem de hoje. Pense nisso e que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar. Tenha uma boa noite e amém.